Vamos estar dando início com uma palavra de oração. Queria pedir o nosso irmão Flávio, ora para a gente. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos aqui na sua casa como irmãos, como igreja, para junto a Deus iniciarmos um dia que eu creio que será abençoado nas nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, o nosso pastor, e está com a incumbência de trazer esse estudo, a Deus, que fala sobre dons espirituais, que possamos, a Deus, aprender para colocar em prática, para que a sua igreja, para que que esse local venha a crescer e ganhar muitas almas. Nos dê, ó Deus, um dia abençoado, traga aqueles irmãos que estão a caminho, aqueles que estão enfermos que não vão poder vir, que sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Fala conosco nesta manhã e perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Amém. Eu queria terminar de ler a relação dos dons espirituais. Na semana passada a gente deu Romanos 12, 1 Coríntios 12. Agora, coloca aí na Bíblia de vocês, abre aí, Romanos capítulo 12. Romanos 12, do 4 a 8. Pode passar o 3 e o 4. Ele diz, pode ler. E assim como em corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou exorta, use esse dom para exortar. O que é carne, faça com fidelidade. E preside com bondade. E que exercite a misericórdia com alegria. Amém. Hoje a gente vai passar na lista dos dons espirituais, né? Mas, vai agora para Efésios capítulo 4. Efésios 4. Pode passando. Pode passando. Não, volta lá no versículo 1, porque o capítulo ele completa o assunto, né? Olha só o que diz. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Pode ler a igreja? Para aí, ele está falando sobre dons espirituais, mas o que é necessário? Que ele começa aqui trabalhando no início do capítulo. Longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. A gente vai entender isso no decorrer do estudo. Pode continuar.
mais uns com os outros. Esse é o vínculo, né, que nos une à unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação. Há um só corpo, e nós somos membros desse corpo, então não pode haver divisão. Pode continuar. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, Cristo ele subiu, e é, senão, também antes tinha descido das partes mais baixas da terra. Quando Jesus subiu, ele disse: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E quando o Espírito Santo desceu, ele distribuiu dons à igreja. E agora, o versículo 10. Aquele que desceu era também ele que subiu acima de todos os céus, para cobrir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pode parar aí. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós, na semana passada, vimos o que eram dons espirituais, o que são talentos, o que é ministério. E aí, hoje eu queria tratar alguns tópicos dentro desse tema. O primeiro deles: dons precisam ser desenvolvidos. Quando Deus nos dá um dom espiritual, ele não vem pronto. Se você tem um dom de profecia, que é pregação, você precisa se aperfeiçoar. Não sei se vocês lembram, mas aqui quando fala sobre o dom de ensino, a Bíblia diz assim: quem tem o dom de ensino, haja dedicação. Porque quem ensina precisa estudar, precisa ler, para poder dar uma boa aula. No dia anterior, o professor vai estar lá, lendo, estudando, se preparando para poder ensinar. Então, Deus nos dá os dons espirituais, mas eles não vêm prontos. Por exemplo, hoje, eu sou um pastor melhor do que eu era há 16, 17 anos atrás, quando eu fui consagrado ao ministério. E a cada ano que passa, nós vamos melhorando naquilo que Deus nos concedeu. E é importante que a gente possa entender que é responsabilidade nossa o aperfeiçoamento, o desenvolvimento desses dons. Olha só o que o autor desse material ele diz aqui: desde que sei que Deus me deu o dom do ensino, invisto muito tempo em desenvolver esse dom. Estou consciente de que ainda tenho muito a aprender nessa área. Gosto muito de participar de eventos com cristãos, aos quais Deus concedeu uma medida maior desse dom do que a mim mesmo, pois deles posso aprender muito. Participo também regularmente de cursos. Alegro-me por pessoas que acompanham o meu trabalho de forma crítica. Peço a Deus que Ele me dê constantemente novos conhecimentos e me capacite sempre mais e mais em transmitir conceitos espirituais importantes a outras pessoas. Então ele fala aqui também sobre a medida de dom. E a Bíblia vai falar no texto que nós lemos, segundo a medida que Deus concedeu a cada um. Então, por exemplo, dentro de um determinado dom, existem medidas. Existem pessoas que têm um dom no ensino, mas algumas estão no nível, na facilidade de passar aquele conhecimento, outras estão no nível mais elevado, e aí existem diversos professores, mas cada um vai ensinar de um jeito, e alguns vão ter mais facilidade para transmitir um determinado conhecimento do que outros. Então existe uma medida dos dons.
Aí, olha o que ele diz aqui no tópico: o período da projeção dos dons. O que é a projeção dos dons? É quando eu tenho um dom espiritual e eu acho que o irmão e a irmã têm que ter também. Eu estou aqui na frente ensinando e eu acho assim, é tão fácil. Vem cá, ensina aqui também, mas a pessoa às vezes vai ter dificuldade para ensinar. Então eu preciso entender que se eu tenho um dom na igreja, nós somos um corpo. Não é a maioria que vai ter esse mesmo dom que eu tenho, vai ser uma minoria. Alguns aqui na igreja vão ter o dom de ensino, outros vão ter o dom de evangelista, que é anunciar as boas novas do Evangelho, e assim a gente vai. Agora, quando a gente fala de dons espirituais, nós precisamos entender a respeito da função universal dos cristãos. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, certo? Então, às vezes, a pessoa, ela não tem o dom espiritual do ensino, ela não vai estar aqui na frente ensinando, ela não vai estar na classe da EBD como professor, como professora, mas ela tem a obrigação o quê? De fazer discípulo. E como é que eu faço discípulo não tendo dom no ensino? Com a tua vida, com a nossa vida. A nossa vida vai ensinar, inclusive, aos nossos filhos. Quando a Bíblia diz, ensina ao teu filho no caminho, quer dizer, no dia a dia, no nosso caminhar, os nossos filhos têm que estar olhando para nós e aprendendo com o nosso exemplo. Então, é responsabilidade nossa fazer discípulos, apesar de muitos de nós não termos o dom do ensino. Alguém tem alguma pergunta a fazer até aqui? Hoje a gente pode fazer uma paradinha para fazer uma pergunta. Vamos lá então seguir aqui. Dons e chamados. Desculpa, eu olhei aqui e não vi. Pode falar, irmão. Mas como eu faço para poder ter certeza do dom do Senhor me deu? Porque é difícil eu tentar ir com um lado, com outro, conversa com Deus, mas ainda não tenho essa certeza. Boa pergunta. Essa semana, na sexta-feira, veio um rapaz aqui fazer um serviço aqui em cima, que ele fez um curso de teologia lá na Cipagem. E eu comentei com ele: Paulo, a gente está dando aquela matéria de dons e talentos. Ele falou: pastor, aquela matéria é muito boa. O questionário que eu fiz no final bateu certinho. E todas as pessoas que fizeram o questionário, a gente vai aplicar esse questionário aqui depois. No final do questionário elas disseram: olha, esse questionário revelou realmente qual é o meu dom e o meu talento. Bateu certinho. Então o final, o fechamento dessas aulas aqui, vai ser com esse questionário que a gente vai preencher. Eu vou auxiliando vocês no preenchimento, para que cada um tenha a consciência exata do seu dom, talento e ministério. E bate certinho, vocês vão ver que vai ser uma bênção, né? A gente vai ter essa chance aí de entender para onde Deus nos chamou. Pastor, eu tenho uma pergunta também. O que acontece, pastor? Quando fala assim, dons, eu tenho que exercer o dom que eu acho que eu tenho. Isso, numa igreja pequena, por exemplo, onde tem poucas pessoas e tem alguns cargos na igreja e não tem ninguém que tem esse dom. Como é que funciona isso? Boa pergunta. Alguns cargos na igreja e ninguém tem esse dom. Vamos lá. Antes de eu chegar nessa parte aí, congela a pergunta. Deixa eu só falar um negócio aqui. Dons e chamado. Deus não vai te chamar para fazer algo e depois ele desistir daquele chamado que ele te deu. Então, se você tem um chamado, você pode se preparar para aquele chamado, porque Deus vai honrar aquilo até o fim, né? Porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu não corro o risco de acordar amanhã e não ter mais o dom de ser pastor. A falar nisso, eu lembrei do que eu ia dizer. Pastor é um dom espiritual aonde Deus concede à pessoa a capacidade de acompanhar um grupo por um longo período de tempo. Então, quantos pastores e pastoras nós temos aqui na igreja? Na central? Oi? Só eu? Não. Eu tenho título de pastor, mas o dom espiritual pode ser que alguns dos irmãos e das irmãs tenham também.
E sabe que esse dom ele é muito útil na visão celular, o líder de célula, porque o líder de célula ele vai acompanhar aquele grupo ali por um tempo. Então, o dom espiritual não está atrelado ao título. E pode ser que lá no questionário eu vou estar tendo, alguém aqui que tenha um dom espiritual de pastor, pastora. Raul, eu sei que tem. E essas pessoas vão me ajudar aqui na igreja, no ministério pastoral. O ministério é composto de 2 pessoas ou mais com o mesmo dom. Vai acompanhar pessoas, vai aconselhar, Então funciona assim. Outra pergunta, pastor, ainda dentro desse assunto. Por que eu quero saber? Porque a gente está entrando no final de ano e vamos entrar na indicação de comissão para trabalhar no ano que vem. Um exemplo, tá, gente? Eu, por exemplo, eu não tenho dom de lecionar. Isso eu descobri já antes que eu não tenho esse dom. Mas aí entra, entendeu, a questão da nova diretoria, entendeu? Já aconteceu muito isso aqui na nossa igreja, entendeu? Quem vai querer esse dom? Quem vai querer trabalhar nessa área? Ninguém se prontifica porque ninguém tem aquele dom. Então, para fazer com que o trabalho cresça, que o trabalho ande, eu me prontifiquei 2 vezes para ser professor. Inclusive, esse ano que a gente está trabalhando, nós temos 3 professores. Vou nem dizer quem é o segundo e o terceiro, mas foram 3. Durante todo o ano, praticamente só eu que lecionei. Por quê? Eu estou em casa, por exemplo, estou com a minha perna doendo, entendeu? Humanamente falando, eu deveria ter ficado em casa, porque eu tenho um motivo para não vir. Mas é o que eu penso? Se eu não for, nem fulano e nem Bertano também vai, então eu vou. O meu medo para o ano que vem é isso, pastor. Entendeu? Eu não estou falando isso, gente, não estou criticando ninguém. Eu estou falando a realidade da nossa igreja, que é uma igreja que tem poucos membros, menos da metade dos membros está vindo para a igreja, entendeu? Está se preparando para poder fazer o trabalho. E aí, como é que vai ficar a eleição para o ano que vem? Se tem muitos cargos, que humanamente falando eu vejo, que não tem ninguém que poder assumir, quem vai assumir esses cargos? Eu creio assim, vamos lá. Jesus falou: grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara. Então, eu tenho fé que no próximo ano, Deus vai enviar pessoas que vão nos ajudar nessas áreas que são carentes. Agora, o que fazer quando, por exemplo, a gente tem uma área da igreja que precisa de alguém para aquela área e não tem ninguém com aquele dom espiritual? 2 possibilidades. Pode ser que tenham pessoas na igreja que têm aquele dom e não saiba que tem, porque às vezes ela não se sente capacitada. É importante a gente entender o seguinte: o fato da pessoa ter o dom não quer dizer que ela se ache pronta para exercer aquele dom. Então, às vezes a pessoa tem o dom, mas não se sente capaz e recua. Mas aí é que tem aqui um tópico que diz assim: você tem o direito de errar. Quem tem um dom espiritual não está isento de errar. Eu estou pastoreando aqui a Igreja Batista Central. Eu vou acertar sempre? Não. Então, às vezes, a pessoa tem o dom, mas por medo de errar, ela não quer assumir. E é isso que a gente vai trabalhar. Mesmo que a pessoa seja inexperiente, ela vai ser encorajada a assumir aquela área. Mesmo se ela errar, a gente vai estar ali para ajudar e para crescer com os erros. Mesmo que não seja o dom dela, quer dizer? Não, sendo dom. Sendo dom. A pessoa que tem um dom espiritual, às vezes ela vai errar, porque é inexperiente, mas isso não quer dizer que ela não possa assumir porque não tem experiência. Se o Espírito Santo deu o dom, a pessoa vai desenvolver naquele dom. Raul, pode falar. Eu acho que assertivo sobre a questão de como a gente olha a realidade, a nossa necessidade. O que acontece? Eu achei interessante. Se nós estamos numa igreja, onde o Senhor chamou, então temos a certeza de que ela precisa, o Senhor vai poder. Vai poder. Muitas vezes ela vai voltar a nossa própria perspectiva sobre algo, sobre a situação. E aí, nessa perspectiva que nós temos, pelo nosso olhar de acordo com as circunstâncias, nós entendemos, acabamos compreendendo, achando que a nossa igreja, ela é carente em uma área que a gente precisa. Pelo nosso episódio, realmente a gente consegue ter essa conclusão também.
Porém, se é o Senhor que está nos direcionando, com o passar do tempo, como o pastor falou, essas definições continuam acontecendo. Eu acho que o mais importante é que às vezes a gente olha para as circunstâncias e percebe, poxa, não tem ninguém que vai assumir, então eu preciso estar lá. Por exemplo, que o irmão Luiz falou, comentou sobre a sua situação. Mas caso o irmão, por acaso, tenha alguma dificuldade, ou às vezes não consiga, ou às vezes não fala, ou às vezes não fala que o irmão está na situação, é entender, compreender a limitação, conversar com o pastor, ver essa situação e descansar. Eu entendo bem que vai ter em algum outro momento uma situação, o senhor vai fortalecer, vai, e aí vai com outra pessoa. Tanto que, por exemplo, esse momento nós estamos iniciando, o pastor foi registrado pelo Senhor, estamos aqui. Eu vejo claramente que é o Senhor guiando, orientando, reorganizando a nossa igreja, alinhando a nossa igreja, para que a gente possa atender a nossa necessidade, né? De alguma maneira. Então, eu percebo que até este momento aqui, onde a gente está aprendendo, estamos nos desenvolvendo, estamos sendo lapidados, organizados, para que a gente possa também ser direcionados e perceber, poxa, essa situação para mim, talvez agora, como o irmão falou, sentindo a responsabilidade de estar aqui, ele não está nem podendo. Realmente louvável e realmente ele sai do acho que do irmão. Mas talvez, caso o irmão chegasse ao pastor, conversasse com outra pessoa, ou realmente, não tem como, porque está sendo pesaroso de alguma maneira. Eu tenho certeza, meu irmão, assim como houve alguns momentos, que pudesse descansasse, conversasse com o irmão, com o nosso pastor, esse processo aqui sendo feito, sendo organizado, justamente para a gente possa ter essa reorganização e que futuramente uma outra pessoa possa estar, ou o Senhor vai trazer a provisão. Eu percebo que, por mais que realmente a gente precise estar disponível, realmente estar atento para a necessidade da nossa igreja, mas caso o irmão tenha alguma dificuldade, uma dificuldade, conversar com o pastor de uma forma até dar um tempo da função, seja fundamental para reorganizar os pensamentos, reorganizar o coração, reorganizar as intenções que nos acertam, e talvez seja uma oportunidade para outro irmão que a gente não perceba, mas algum irmão que tenha potencialidade que a gente não consiga ver. Sim, antes do Renato dar com a palavra, deixa eu só fazer uma colocação. Quando a pessoa não tem um dom espiritual e ela é colocada para trabalhar naquela área, aquilo se torna um fardo. E aí, o que acontece? A Bíblia diz aqui, esse material que a gente está estudando diz aqui o seguinte: experimente o máximo que puder. Como é que você faz para descobrir o seu dom espiritual? Você tem que procurar, experimentar. Tem vários passos aqui. Por exemplo, primeiro, coloque-se diante de Deus em oração, esteja disposto a colocar o seu dom em prática, porque a partir do momento que você descobre qual é o seu dom, o talento, e não põe em prática, você está sendo negligente. Informe-se a respeito do dom, que é o que a gente está fazendo aqui. Descubra o que lhe dá satisfação. Qual é o indício claro de que você tem um dom? É quando você exerce aquele dom, você sente satisfação, você sente alegria. Experimente o máximo que puder e verifique de maneira honesta a sua eficiência. Eu tenho o dom do ensino. O que vai caracterizar que realmente eu tenho esse dom? O feedback que os irmãos vão dar. Eu consegui passar o conteúdo com clareza, os irmãos aprenderam. Se ninguém aprendeu, se ninguém entendeu nada da minha aula, eu posso até achar que tenho dom, mas de repente eu não tenho. Então, essa é a questão que a gente tem que avaliar. E aí, é momento da gente entender quais são os nossos dons espirituais, verificar de forma honesta a nossa eficiência e dizer, não, eu estou aqui nessa área, mas eu não estou legal aqui. Mas eu me identifiquei com aquela outra área, né? E aí, a gente está no momento de se reorganizar, como o Raul falou. E como a gente ainda tem muito pouco tempo aqui na igreja, isso não vai acontecer também até o final do ano.
No decorrer do ano que vem, a gente vai continuar descobrindo ainda e conhecendo melhor, e cada um se conhecendo melhor o seu chamado, o seu dom, o seu talento, para que a gente possa estar de forma eficiente fazendo a obra de Deus. Quer ver uma coisa interessante que eu percebi quando eu cheguei aqui hoje de manhã? A gente chegou em cima da hora, estava cansado, né? De ontem do mutirão, acordei já em cima da hora, aí viemos para cá. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu não tinha a menor ideia de como ligar o som. Mas depois de 6 meses aqui, foi rápido. A gente entrou, abriu, ligou, já colocou aqui nos canais, aí foi lá. Então, percebe que com o tempo a gente vai se familiarizando com as tarefas, a gente já faz no automático. Meus irmãos, quando todos nós soubermos exatamente qual é o nosso dom, o nosso chamado, e tivermos prática, a nossa igreja vai voar. Porque a gente vai trabalhar como que por música, cada um na sua área. Um vai subir para a cantina, para a cozinha, outro vai ficar aqui no instrumento, outro vai pregar, outro vai ensinar, outro vai aconselhar, outro vai estar na Cristolândia, do dom de misericórdia. Meus irmãos, vai ser um movimento maravilhoso. E a gente está nesse tempo, né, de aprender, crescer e se aperfeiçoar. Renato. Basicamente, eu ia comentar e ia ressaltar, né, com o estudo, o Raul já falou basicamente tudo que foi concluído com a história, mas para não perder a palavra, né, com relação a dons espirituais, realmente essa é a realidade. Eu só tenho que realmente conhecer. E mesmo que ele não tenha um dom, ele for colocado numa determinada função, eu tenho para mim, como uma realidade, uma necessidade de postura, o que tu está fazendo para o Senhor. Faça o que tu puder fazer, seja o que for, bater o chão, fazer comida, ligar o som, pregar, tocar um instrumento, faça o seu melhor. Não é para o pastor ver, não é para o Renato ver, ou para o outro irmãozinho do outro lado ver, é para o Senhor ver, porque o Senhor é quem enxerga as verdadeiras intenções. Temos o exemplo no início da história da raça humana, né, do povo que Deus criou para povoar a terra. Uma oferta foi dada de um jeito, outra oferta foi dada de outro. 2 irmãos tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo Deus nos criou, e eles fizeram de forma diferente. Um com zelo e o outro com desleixo, fazendo de qualquer maneira do Senhor. E aqui foi feito de qualquer maneira do Senhor, o Senhor rejeitou e não teve sucesso. Isso é um exemplo para a gente levar para a vida inteira, e principalmente na obra do Senhor, na igreja, porque Deus não precisa disso aqui. Quem precisa desse espaço lindo, bonito, funcional, somos nós. Porque o Senhor não precisa dessas questões. Ele nos capacita de manter, e Ele nos dá a capacidade de manter. Se nós formos desleixados com isso, certamente o Senhor vai rejeitar. E assim é com os nossos dons. Vamos lá para os talentos que o Senhor entregou a cada um dos seus servos. A um ele falou, servo mal. Não foi bom para mim, você não foi legal, você interrogou, você não explicou, você não me abençoou, você não me ajudou. Então, eu acredito que nós temos sim que multiplicar o nosso talento. Nós temos que conhecer o que nós temos. Uma vez que é dado na nossa mão, a gente tem que fazer valer. Com relação ao estudo, né, da EBD, temos uma linha de professores, 3 professores. Mas caso um professor não possa, ou já professor várias vezes, em outro departamento, eu não posso estar, convoca o número 2, o número 3, isso precisa acontecer. Existe essa organização. O nome já diz, é organização, para ser organizado. Quando isso não ocorre, aí a gente fica ocioso para o grupo. Quando o número não puder, isso é para qualquer departamento, qualquer área, convoca o seu auxiliar ou o seu substituto. Essa é a necessidade da organização. Isso precisa ser colocado. Então, sim, inclusive, em relação a isso daí, eu estava conversando com a irmã Rosa, que é até interessante a gente fazer uma escala de professores. Porque é bom que todos os professores dão aula e há um revezamento que não fica pesado para ninguém. Isso torna um treinamento prático, né? Isso torna todos o número 2 e o número 3 vão também treinando. Por exemplo, o irmão Flávio falou aqui que ele acha que não tem um bom no ensino. Mas durante todo esse ano ele foi presente, ele procurou entregar o seu melhor. Então, mesmo não tendo dom do ensino, né, não sei, vamos descobrir, de repente o irmão tem, acha que não tem. Mas ele
pôde estar aqui aos domingos auxiliando a classe dos homens, né? Trazendo as aulas. Aí, olha o que o material diz, para encerrar essa introdução. Ó, ele vai falar aqui do testemunho de uma irmã que dava aula. Ela diz assim, olha o testemunho da irmã. Já há 20 anos que faço culto das crianças. E sabe de uma coisa? Quase não suporto crianças à minha volta. Mas como cristã não tenho direito de questionar se o ministério me dá satisfação ou não. O importante é ter sido chamado por Deus para o trabalho. Errado. Ela estava há 20 anos no ministério infantil e não suportava crianças. Imagina o que essas crianças passaram. Imagina o que ela passou. Essas crianças não, talvez saíram de lá com trauma, né? Do ministério infantil. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente esteja no lugar certo para onde Deus nos chamou. Amém? Essa é a introdução. Agora a gente vai continuar aqui falando sobre alguns itens aqui antes da gente passar para os dons espirituais. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Pastor, a gente leu um versículo aí muito maravilhoso. Subindo ao alto, levou o cativo do cativeiro e deu dons. Ou seja, Jesus nos tirou aquele cativeiro do pecado que não tínhamos dom nenhum até ali, para a nossa conversão, da obra de Deus. Então, quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo, vai receber um direcionamento do reino, da edificação do povo. Então, muitas vezes, tem irmão que também tem medo de posição de coragem, prefere orar lá no banco. Então, vamos ficar ali, ora lá no banco. Outros têm desejo de vir aqui à frente orar. Então, Jesus o Espírito Santo não deixa ninguém vazio, Senhor. Mas ele pede aqui que nós devemos escolher os melhores dons, ou seja, se doar mais para a obra. Porque você tem vontade de fazer uma coisa que o medo te tira desse foco. Entendeu? Então, a gente tem que orar a Deus para realmente nos tirar esse medo. Nós temos uma luta muito grande no espírito com a carne. O espírito te funciona, a carne te retém. Então, o momento de oração, a gente, isso tudo é muito importante. Eu sei que eu já passei por experiência disso. Eu gostava de falar do amor de Deus, mas tinha um medo de subir no público, só não tem noção. Hoje eu subo tremendo, mas vou. Entendeu? Porque é uma coisa, uma responsabilidade muito grande. Então, cada um de nós temos que continuar com força, sabedoria, para continuar na caminhada. Isso, e o irmão Paulo falou uma coisa interessante. A Bíblia diz assim: procurai com zelo os melhores dons. O fato de eu não ter um dom espiritual agora, não quer dizer que eu não vá tê-lo mais para frente, porque eu posso procurar, pedir a Deus, e se Deus quiser me conceder, Ele vai me conceder. Né? É questão da gente procurar. Agora, todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. Tem pelo menos um dom. E aí, coloque-se diante de Deus em oração. Por isso, daquele relógio, né, de oração para a escolha dos líderes de ministérios. E meu irmão Flávio, ainda respondendo a sua pergunta, porque as coisas ainda não estão muito claras em relação, assim, para mim, sobre o dom espiritual de cada um. Mas quando eu tiver certeza, discernimento do dom do ministério de cada um, se a gente chegar numa eleição de diretoria e não tiver ninguém para assumir, é melhor que não tenha aquele ministério do que ter e colocar a pessoa errada. E ela vai ficar ali, né, empurrando com a barriga, chateada, contrariada, e a coisa não vai fluir. Então, a gente tem que ter os pés no chão, e esse início agora a gente está se conhecendo ainda, mas acredito que no ano de 2026 isso vai ficar muito claro sobre o chamado dom espiritual de cada um. Tenho fé também que Deus vai trazer novas pessoas, né, para estar nos ajudando. Os obreiros da Seara, que é grande, vão chegar. O Senhor vai enviar, a gente vai conseguir suprir as necessidades. Esteja disposto a colocar o seu dom em prática. Informar-se a respeito dos dons, que é o que a gente falou. Descubra o que lhe dá satisfação, experimente o máximo que puder, verifique de forma honesta a sua eficiência,
são os passos para a gente conseguir descobrir o nosso dom. Procure a opinião de outras pessoas. Teve um irmão que veio me procurar, querendo ingressar, né, no ministério de profecia, que é pregação. E aí, o que a gente vai fazer em relação a esse irmão, que está começando a caminhada agora, que não tem muita prática? Ele vai ser avaliado como numa aula de homilética. Eu falei com ele, vou pegar todos os pregadores da igreja, a gente vai sentar nos primeiros bancos e a gente vai dizer assim para você: prega agora que a gente vai te avaliar. E aí aquela irmão vai pregar e a gente vai avaliar ele honestamente e dizer: olha, deu certo, não deu, você tem um chamado, não tem, você precisa se aperfeiçoar mais. É necessário que haja essa avaliação, né, a opinião de outras pessoas. Agora, uma coisa interessante aqui, finalizando, para a gente falar sobre cada dom especificamente: que combinação de dons a sua igreja tem? Nós, como igreja, não teremos todos os dons espirituais. Eu falei aqui na primeira aula, a Igreja Batista, ela é muito forte no ensino, pregação, missões e evangelismo. Mas a gente não tem, por exemplo, igrejas batistas, são poucas as que têm ministério de libertação, que é o dom do discernimento do Espírito. São poucas as igrejas batistas que a gente vê acontecendo curas. Acontece curas no nosso meio? Acontece. Mas existem igrejas que elas estão muito à frente da gente nessa área, porque elas estudam mais, elas buscam mais, elas oram mais em relação àquilo ali. Buscai com zelo os melhores dons. Se você busca mais um dom, se você fala mais sobre aquele dom, se você tem pessoas com aquele dom, é normal que na igreja aquilo ali flua de maneira melhor. Então, cada igreja tem uma característica, e Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que houvessem denominações: Batista, Presbiteriana, Assembleia, Universal, Igreja da Graça, e por aí vai, Congregacional, Presbiteriana. E as denominações, elas juntas cumprem o propósito de Deus nesse mundo. E todos os dons espirituais são exercidos de forma plena. Então, é isso. Alguém quer fazer mais uma pergunta antes da gente entrar em cada dom especificamente? Eu vou começar falando sobre o dom do aconselhamento. Deixa eu ver que horas são. Isso, só tem 4 minutos para encerrar. Tem 15 minutinhos aí para a gente fazer o nosso café até as 10 horas. Mas podem perguntar, alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Isso. Eis-me aqui, Senhor. Não importa que seja feito, e se
tempo, esse ano, eu fui posto como líder dos homens. Né? E eu, como sempre tenho dito, eu não tenho essa vocação para ser liderança, para estar à frente, para estar pregando, para estar em culto. Eu sempre deixei claro para as pessoas lembrar disso. O meu é bastidores. Isso, mas Aí veio a necessidade, de forma concreta, veio a necessidade de eu exercer o papel de líder dos homens e apresentar o congresso que finalizou no mês passado. Eu, não tendo todas as condições cabíveis ao alcançar, eu fiz o quê? Eu corri ao meu deputado, que me deu um suporte maravilhoso, maravilhoso, uma forma extraordinária. Aí envolvemos a primeira dama dele, ela fez a agenda para a gente o mês inteiro, foi bênção para o congresso, foi uma bênção. Então, assim, mesmo nós estamos numa função e nós estamos desenvolvendo bem, a gente precisa buscar ajuda para poder fazer com que a coisa flua. O importante é que isso aconteça. sim, e você falou uma coisa, que não tem um dom de liderança, não gosta de vir aqui na frente, falar, pregar, mas liderança não tem a ver com dom de profecia. Você às vezes tem um dom da liderança, só não tem o dom de profecia ou ensino, que seria pregar, ensinar, mas isso daí a gente vai descobrir, né? E, por exemplo, eu queria falar aqui sobre um dom muito interessante, que é pouco falado na igreja, e tem na Bíblia, naquela relação que nós lemos, dom da ajuda, 1 Coríntios 12, 28, que em algumas traduções está socorro. 1 Coríntios 12, 28. Olha o que ele diz aqui no material. O dom da ajuda é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a colocar as suas habilidades a serviço de outros cristãos, para que os dons destes se tornem mais eficientes. Quem tem um dom da ajuda vai chegar para algum cristão que está fazendo alguma tarefa e vai dizer: o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Raul fez isso por você, né? Que está na liderança dos homens e que durante esse período aí do meio dos homens, ele te ajudou. Jamile também. Então, será que é um dom espiritual que eles têm? Dom da ajuda? Não sei, a gente vai descobrir. Mas é um dom espiritual. E aconselhamento, eu não vou falar hoje não, porque aconselhamento é bem claro. Eu vou falar só de um último dom aqui, para finalizar. Coloca lá para a gente, Romanos 12, 8. O que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. Repartir é a mesma coisa que contribuir, dom da contribuição. O que é esse dom? O dom da contribuição é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a contribuir com seus bens e materiais para o reino de Deus, com alegria e generosidade. Para dar o dízimo com regularidade, não se requer o dom especial de contribuição, basta pôr em prática a correspondente função universal dos cristãos. Mas existem pessoas que, com boa vontade, colocam uma parte considerável maior do que o seu dinheiro à disposição do reino de Deus. Deixa eu ler de novo, que eu li errado aqui. Mas existem pessoas que, com boa vontade, colocam uma parte considerável do seu dinheiro à disposição do reino de Deus. Então, tem gente que vai, por exemplo, dar um dízimo de 30%, que na hora de dar uma oferta, vai dar uma oferta grande. Por quê? Porque ele é melhor do que quem deu menos? Não, é porque às vezes aquela pessoa tem o dom da contribuição. É um dom espiritual também, onde pessoas vão chegar, a gente ouve casos aí, constrói um templo e dá para a igreja. Olha, está aqui esse templo aqui, eu construí e eu vou dar para a igreja. Agora, quem tem o dom da contribuição não precisa necessariamente dar grandes quantias. Eu posso ter pouco dinheiro e mesmo assim ter o dom da contribuição, porque Deus não vê a quantidade, Deus vê a intenção do coração. A oferta da viúva pobre, lembra que ela deu tudo que tinha? Foi pouco, mas ela deu tudo, o dom de contribuição. E aí Jesus falou: olha, deu mais do que todos aqui.
Então, isso também é um dom espiritual. Amém? Estamos encerrando então a aula de hoje. Está gravada, né? Depois a gente posta lá no grupo. E vamos fazer aquele intervalinho para daqui a pouco continuarmos o nosso culto ao Senhor.